Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wellington Lima e a aula de hoje é sobre os CDBs, Certificados de Depósitos Bancários, os investimentos queridinhos de quem tem o perfil conservador e também tem a sua reserva de emergência. Tudo bem? Então vamos lá! O que são CDBs? São certificados de depósitos bancários, né? Como eu já havia dito no começo. Investimento queridinho de quem tem o perfil conservador e as reservas de emergência. Vou explicar por que disso. Então vamos primeiro explicar o conceito de CDB. Títulos emitidos por bancos com o objetivo de captar dinheiro. Em troca, o banco paga uma taxa de rentabilidade definida no ato da compra. Então, assim, essa rentabilidade ela é definida no ato que você compra o seu CDB, ou como se você quiser dizer também como contrato CDB. Então, assim, para que o banco precisa desse dinheiro? Ele vai utilizar esse dinheiro para poder custear as suas contas, para poder bancar projetos e para poder fazer o produto que é do banco, que é o dinheiro, né? Ele recebe o seu dinheiro, paga uma taxa de juros muito menor do que o que ele vai emprestar para as pessoas, e a partir desse momento que ele empresta para as pessoas, os juros é muito maior e ele ganha dinheiro nessa diferença entre os juros que ele vai pagar para você que investiu no banco e os juros que ele vai receber daquela pessoa que pegou empréstimo, financiamento, etc. Os tipos de CDBs. Então são 3 tipos principais. Os títulos pré-fixados, né, que tem uma rentabilidade pré-fixada no ato que você contrata, você já sabe, então no exemplo que eu coloquei, um título de 5% ao ano, você contratou ele por 3 anos, você já sabe que você vai ter esse 5% a cada ano, né, nos 3 anos que você deixou o seu dinheiro lá investido. Então ele não vai subir de 5 para 6, ele também não vai sair de 5 para 4. Esse valor ele é estável, tá? Ele não é mutável, por isso que ele é um título pré-fixado. Um outro detalhe, né, importante é que se de repente a taxa de juros oficial do país ela sobe, em algum momento você pode de repente começar a deixar de ganhar dinheiro. Eu não digo nem perder, mas se o título ele tem um valor hoje de 5% e amanhã a taxa de juros básica do país está em 6, 7, você está perdendo essa diferença, do 5 até o 6, 7. Tá? Então isso só um detalhe. O segundo tipo de título de CDB, os pós-fixados, que são mais utilizados, né? Que tem uma taxa de rentabilidade que é atrelada ao indexador econômico. Normalmente, o indexador dos títulos de CDBs é o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. É a taxa de juros de negociação entre os bancos. Então, utiliza-se o CDI paga um pouquinho menos do que a taxa Selic. Tudo bem? Então, por exemplo, você pode ter 100% do CDI, 120% do CDI, né, em algumas situações, mas isso costuma acontecer de acordo com o prazo que você deixa o seu dinheiro investido. Quanto maior o prazo, muitas vezes você vai receber uma remuneração melhor do CDI. Prazos mais curtos costumam pagar menos remuneração do CDI. O que vai acontecer? Se as taxas básicas do país sobem, o seu rendimento acompanha. Porém, se as taxas básicas do país, as taxas básicas de juros, né, a Selic cai, o CDI tende a acompanhar. Se a Selic sobe, o CDI também tende a subir. Então, ele acompanha. Por isso que é um título pós-fixado. Você não tem a certeza absoluta do quanto você vai receber no final. Você consegue ter uma estimativa com base nos juros atual. Certo? Então, vamos pro próximo. Os títulos híbridos são menos ofertados, mas também existem. Então, vamos dar uma olhadinha nesse daqui. Eles possuem taxas, né, de rentabilidade parte fixa e parte pós-fixado. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu coloquei, eu tenho um título com uma taxa de 3% ao ano fixa, mais o indicador, né, o índice que eu estou colocando aqui, que é o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é uma prévia da inflação, então é um valor que se equivale à inflação. Então, se a inflação sobe, o seu título vai receber os 3% mais o que estiver na inflação. Se a inflação cai, a mesma coisa. O inverso é o mesmo. Você passa a receber um pouco menos. Mas a ideia é que você, nesse caso, esteja sempre vencendo a inflação. Ele paga a inflação mais 3%. Então você acaba tendo um ganho real
de valor. Claro que ainda você vai descontar no final, né? Imposto de renda, outras taxas que possam ser cobradas. Mas ainda assim, 99% das vezes, esse tipo de título ele consegue te dar um ganho real. Então, quais as vantagens dos CDBs, né? Você pode investir através de uma instituição financeira ou uma corretora. Então, bancos menores pagam mais juros porque eles precisam mais do seu dinheiro. Bancos muito grandes costumam pagar menos porque ele não precisa tanto do seu dinheiro, ele já tem uma carteira muito grande de investimentos. Então, corretoras também tendem a pagar mais, né, por terem um porte financeiro um pouco menor. Passei aqui. Rentabilidade. É possível encontrar títulos com rendimentos acima de 100% do CDI. Segurança. Os CDBs têm a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Isso também é importante. Até R$250 mil ele está garantido em cada banco no seu CPF. Então, por exemplo, você tem R$150 mil em um CDB. E o banco, por exemplo, numa situação lá, ele faliu. Não tem problema. Se o seu banco ele tinha a parceria do Fundo Garantidor de Crédito, o Fundo Garantidor de Crédito vai entrar em contato com você, vai devolver o seu valor com os juros, até o limite de 250 mil. Coloquei a questão aí de 1 milhão, porque assim, você em 4 anos você pode ter até 250 mil reais em cada banco garantido. Então, se você tem, um exemplo, 4 bancos, em cada banco você tem 250 mil reais e os 4, numa situação totalmente hipotética, eles vierem a falir. O que é que acontece? Você consegue receber até esse montante de volta. E num prazo de 4 anos. Você só vai voltar até a proteção do Fundo Garantidor de Crédito daqui 4 anos. Tá? Aí você fica preocupado, poxa, mas e se acontece alguma coisa? Cara, para você ter ali seu investimento em 4 bancos, os 4 falirem dentro do intervalo de 4 anos, é porque você escolheu muito mal os seus investimentos. É melhor você rever onde você está colocando seu dinheiro. Vantagens dos CDBs. Continuando. Diversificação. Investimento em CDB costuma ser indicado para a diversificação dos seus investimentos, né? Parte em CDBs, parte em ações, parte em... vamos supor um outro exemplo, você pode ter os fundos imobiliários. Mas assim, por que eu estou aqui pensando? Porque depende muito do perfil de investidor, né? Tem pessoas que não são tão propensas a correr mais riscos. E pelo Fundo Garantidor de Crédito está cobrindo os investimentos em CDB, então algumas pessoas preferem se manter só com CDBs. Tá? Mas é bom mesmo assim você diversificar as instituições para qual você vai estar emprestando seu dinheiro. Liquidez. O investidor precisa utilizar o dinheiro antes do vencimento, né? O seu rendimento pode ser afetado de forma negativa. Se a sua necessidade for criar uma reserva de emergência, o indicado é escolher CDBs com liquidez diária. Então já tem algumas opções no mercado de liquidez diária. Você coloca o seu dinheiro e a qualquer momento que você precisar sacar ele em alguma emergência, você consegue fazer esse saque. Diferente de um CDB que tem um prazo de vencimento para daqui 2, 3 anos. Esse você não vai poder sacar a qualquer momento. E se você sacar a qualquer momento, mesmo assim, você numa emergência precisar sacar, você até pode, porém, você pode ter uma perda significativa nos seus rendimentos. As desvantagens dos CDBs. Tributação, você tem um imposto de renda que pode variar, né? De 15% a 22,5%. 15% são os prazos acima de 2 anos, 22,5% são os prazos mais curtos. Então, assim, é preciso você estar bastante atento nessa questão, porque tem uma tabela, né, de imposto de renda, e com o passar do tempo ele vai diminuindo a alíquota desse imposto. Mas todos esses investimentos em renda fixa você vai ter que pagar o imposto de renda. Então você precisa ficar mais atento a essa questão do prazo e ver o percentual que você vai pagar de acordo com o vencimento que você quer esse dinheiro de volta na sua mão. E se você tiver que tirar esse dinheiro em menos de 30 dias que você investiu, você ainda vai pagar o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Valor da aplicação. Então, assim, alguns bancos exigem um mínimo de R$1.000, outros exigem R$10.000, depende muito do banco. Tem investimentos em CDB de R$1 milhão, mas aí vai do seu perfil. Da mesma forma como eu estava falando da reserva de emergência, já tem bancos que aceitam investimentos de CDB a partir de R$1, né, com liquidez diária. Isso é importante para você fazer a reserva de emergência, e se você precisar sacar o dinheiro, bem, se você também não precisar, o dinheiro está lá rendendo.
Outra desvantagem do CDB é essa questão do resgate, né? Resgate de um CDB pode ser feito somente na sua data de vencimento. Não é que é uma obrigação, mas é o ideal que seja dessa forma. Caso você deseje antecipar essa operação, a sua rentabilidade total pode ser afetada. Normalmente é afetada e muito, então você tem que ficar muito atento ao prazo. O prazo de liquidação muito longo, né? Um vencimento muito longo pode ser uma desvantagem, pois pode perder outras oportunidades mais rentáveis no período. Então vamos supor que o seu título está investido em um CDB de 8 anos. Eu já vi bancos, né, vendendo CDBs com a lucratividade um pouco melhor, mas quer o dinheiro em 8 anos para poder te devolver os juros. O que acontece nesse período de 8 anos? Vamos supor que a economia ela mude, outros investimentos passam a pagar muito mais do que esse investimento e o seu dinheiro está lá parado. Você comprou uma taxa ali de 8% ao ano e a economia está pagando 16% ao ano. Você está perdendo metade do que poderia estar ganhando se o seu investimento fosse mais curto e você conseguisse sacá-lo de forma mais rápida. Então, é muito importante estar atento às questões do vencimento, né? Eu estou batendo muito nessa tecla do vencimento quando você vai pegar um CDB, porque tem muito banco oferecendo prazos muito longos, certo? Então, vamos ficar atento a isso. CDBs são investimentos muito simples, atendem muito bem o perfil conservador, são investimentos seguros, tem a garantia do fundo garantidor de crédito e atendem também não só o perfil conservador, né? Atendem também na diversificação para os outros perfis de investidor. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curtam nossa página, deixem o seu joinha, não se esqueça do joinha. Curta a nossa página no Facebook, o nosso perfil no Instagram e aprenda conosco nos nossos grupos, no WhatsApp e no Telegram. Tudo bem? Não se esqueça, importantíssimo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal no YouTube e ative o sininho para receber as notificações quando estiverem prontos, saindo do forno, os nossos próximos vídeos. Joia? Um prazer estar aqui novamente com vocês. Até a próxima!